Então, pessoal, essa matéria ela vai falar sobre momento, tá? Também tem professor, né? Alguns chamam momento de torque. Eu sou um deles. Dá na mesma, tá? Momento e torque são a mesma coisa, fechado? E o que que eles são, né? Quando você empurra ou aplica alguma força sobre um corpo, e esse corpo tem a possibilidade de girar, de rotacionar, né? Você está aplicando nele uma coisa que a gente chama de torque ou momento, tá? Então por isso que a gente fala momento de uma força, torque de uma força, tá bem? Esses conceitos, né? Torque e momento são iguais, né? E eles vão expressar aí para a gente, né? A possibilidade, a capacidade que uma força tem para poder girar um corpo, tá? Então aqui, né, a gente pode observar o torque, né, ou seja, essa rotação promovida pela existência de uma força. Tá bem? Aqui no caso quando a pessoa vai apertar um parafuso, tá? Ou, né, abrir uma porta através de uma maçaneta, né? As duas condições aí mostram, né, evidenciam a existência do torque no nosso dia a dia, tá, pessoal? Tem várias outras aplicações, tá? Os motores também, né, conforme foi solicitado aí, tá? A gente também pode estar associando isso aí, esse conceito aí de torque e de momento, tá bem? Tá, então, eu deixei um resuminho aqui para vocês, né? Consideremos uma ferramenta que pode girar livremente em torno de um ponto de fixação, tá? É também chamado de eixo ou pivô. Bem, pessoal, então esse ponto aqui, ó, onde está o cursor, tá? É o eixo de rotação, tá? Muitas questões vão usar esse nome, né? Ponto de rotação, que é o ponto ao redor, né? Desculpe, é onde a força, o torque vai ser exercido ao redor deste ponto, tá? Então ele é como se fosse um referencial para nós. Então vamos chamar isso de torque, né? Quando a ferramenta girar. E aí, gente, uma coisa é que o torque, a gente vai chamar isso de M, né? Momento, é o produto entre a força que você aplica e a distância que você está aplicando essa força. Então repare aqui, né, a gente tem uma ferramenta, tá? E a gente está aplicando uma força aqui nessa ferramenta, né? Ela vai girar, porém, né, repare que essa força ela está a uma certa distância aqui desse ponto de rotação. Tá? Isso influencia muito, muito, muito no torque, tá bem? Então, associando aí que o torque é o produto entre a força e a distância de aplicação dessa força, né, a gente pode definir que o torque, aliás, a unidade dele, né, é Newton vezes metro, né, e a gente fala Newton metro, ok? Newton unidade de força, metro unidade de distância no sistema internacional, tá bem? Tá aí para você. E aí a gente pode comprovar, né, a diferença aí dos torques, né? Aliás, é das forças que a gente aplica, né? Como que elas vão evidenciar alguns torques, né? Assim, a partir de distâncias diferentes. Então, quero que vocês observem nesse visual aí apenas a aplicação da força A até o momento, tá? Então, reparem que a força A ela vale 20 newtons, ok? E ela está aplicada a uma distância de 1 metro aqui do ponto de rotação, do eixo de rotação. Tá bem? Então a gente pode, portanto, conhecendo a força e a distância, né, a gente pode aí calcular o torque da força A. Então fica aí, torque do A é a força do A multiplicada pela distância do A. Tá? Então, a força A vale 20 newtons, né? E a distância que essa força está do ponto de rotação é de 1 metro. Verifique aí no desenho. Ó. Tá? Portanto, multiplicando aí 20 vezes 1, a gente conclui que o torque, ou o momento dessa força, vale 20 newtons metro. Ok?
Agora, você pode associar isso que eu te falei para a força B, né? Perceba aí que a força B vale 10 newtons, né? E essa força está a uma distância de 2 metros aí do ponto de rotação, ok? Então, né, pela equação do torque, né, a gente vai ter aqui, ó, a força de 10 multiplicado pela distância de aplicação dessa força em relação ao eixo de rotação, né? E aí 10 vezes 2 vai dar 20. Beleza? Galera, uma dúvida aqui, ó, uma perguntinha. Se por um acaso vocês aplicarem uma força em cima do eixo de rotação, qual vai ser o valor do torque? Pensa aí daqui a pouquinho, se você acertar. Aliás, se você souber, você pode mandar no chat aí. Tá? Então, de novo, qual vai ser o valor do torque se eu aplicar uma força em cima do eixo de rotação? Senhores, o torque ele pode ser uma grandeza positiva ou pode ser uma grandeza negativa. Tá? Isso vai depender da convenção, da orientação de sinais. Tá? Responder aqui na pergunta que eu fiz a vocês, qual vai ser o valor do torque? Deixa eu botar o slide aqui. Qual vai ser, no caso, é o valor do torque mediante, né, a aplicação dele em cima do eixo de rotação. Tá? Então, aqui, a força está aqui. Ó. Tá? Tem essa força. E aí, duas pessoas responderam aí que vale 0. Tá? E essas duas pessoas acertaram, exatamente. Tá? Por quê? O torque depende da distância até o eixo de rotação. Se eu aplico em cima desse eixo, eu não tenho uma distância relativa. A distância é 0, então. Tá? Então eu anulo o torque. Tá bem? Tá joia? Muito bem isso aí, pessoal. Então, conforme eu estava dizendo, né, o torque pode ser positivo ou pode ser negativo. Isso vai depender da orientação. Tá? Atenção. Tem exercício, tem situações que eles vão adequar. Olha, o sentido horário é o sentido positivo. Tá? Tá aqui, né? Ou seja, as forças que estão atuantes no sentido horário em relação ao eixo de rotação serão forças positivas. Tá? Agora, deixa eu colocar aqui o eixo de rotação bem aqui no centro, ó. Tá vendo aqui nesse zero aqui? Essa marca vermelha que eu fiz? Então, vamos combinar que o eixo de rotação está ali, tá? E, mediante essa aplicação aqui, ó, né, a gente vai perceber que as forças que vão promover um torque que é positivo serão apenas aí as forças 1 e força 3, tá? Por quê? A força 1 ela promove um giro no sentido positivo. E a força 3 também promove um giro no sentido positivo. Tá? Repare aí para a força 1 e repare agora para a força 3, em relação ao ponto 0 que eu pus aí para vocês. Tá? Repare aqui agora, né, a força 2. Força 2 ela vai no sentido contrário da rotação, ao que a gente adotou. Então o torque produzido por ela vai ser negativo. Tá bem? Então isso tem que ficar bem claro. Seguindo, vamos fazer exercício, portanto. Observe a tirinha. Então você está observando aí. Suponha que os 3 garotos sentados do lado direito do balanço têm uma massa total de 90 kg. O centro de massa dos 3 se encontra a uma distância de 1,5 m do apoio central do balanço. A tábua do balanço é homogênea e está apoiada pelo seu centro de massa no suporte. O centro de massa da Mônica se localiza a 1,8 metros de apoio do apoio central do balanço, da gangorra aí no caso. O valor da massa da Mônica em quilogramas para que a tábua do balanço fique grifa em equilíbrio. Tá? Então a gente quer saber a massa da Mônica, tá?
e na condição de que haja equilíbrio. Tá? Esse exercício é um exercício exemplo, tá? A gente vai ver como é que vai funcionar isso. Então, deixei esquematizado aqui para nós, tá? Olha aí. Esse P1 representa o peso da galera lá, dos meninos, né? Do Cebolinha, do Cascão e do outro lá que eu não sei o nome, tá? Então, o P1 é o peso deles. E para calcular peso, a gente já viu lá na frente 1 que peso é massa-gravidade, correto? E esses meninos, com o peso deles, né? Eles estão a distância de 1,5 m do centro de massa, ou seja, né? Do ponto de rotação aí da barra, tá? Ao passo que a Mônica, né? O peso dela é o peso 2, tá? Massa 2 vezes a gravidade, está a uma distância de 1,8 metros, ok? E aí, para que haja. Veja aí, você grifou equilíbrio, né? Para que haja equilíbrio, então os torques vão ter que ser iguais, tá? Então, quando você perceber que a questão menciona equilíbrio, né, você tem que equilibrar os torques. Então, você tem que equilibrar, tem que igualar, ok? Então, faremos aí o torque 1 igual ao torque 2, tá? Então, o torque 1 é o P1 vezes o D1 e o torque 2 é o P2 vezes o D2, tá? Então, a gente, veja aí de novo, ó, a gente começou, eu grifei o termo equilíbrio, né, para já começar a questão corretamente, igualando os torques. Né? O que é torque? É a capacidade de girar, de rotacionar. Se a barra está equilibrada, ela não vai girar. Né? O torque que a Mônica atuar vai ser o mesmo torque que a turma vai estar atuando. Ok? Então, ó, P1 vezes D1 igual a P2 vezes o D2. Poxa, mas você falou que torque é força vezes a distância. Sim. Ah, mas você colocou peso. Sim, porque peso é força. Lembra disso? Tá? Se você não lembra, escreve aí. Ó, peso é força. Peso não é massa. E aí, o P1 é massa 1 vezes a gravidade, né? E o P2 é massa 2 vezes a gravidade. Porém, estou envolvendo a distância 1 e a distância 2. Então a gente pode simplificar as gravidades, que a gravidade é a mesma para todo mundo, né? Então você já pode simplificar. E aí concluímos que a massa 1 vezes a distância 1 é igual a massa 2 vezes a distância 2. A massa 1, a massa dos meninos, é de 90 kg. Eles estão a 1,5 m da distância do eixo de rotação. Lembrando mais uma vez que o eixo de rotação está aqui, hein? É o ponto O. Pois bem, e a massa 2 você conserva, né? Multiplicado pela distância 2, que é de 1,8 metros. Pessoal, repare que não há nenhum conflito de unidades, tá? Tá tudo em metro, tá tudo lindo aí. Então, 90 vezes 1,5 vai dar 135. E M2 vezes 1,8 é 1,8 vezes M2. Ok? E aí agora a gente vai dividir, né? 135 por 1,8. Conferimos aí que o valor é de 75 kg. Beleza? Fica lá na opção C de casa. O P você substituiu por G. Na verdade, o P eu substituir por M vezes G. Tá? Por quê? O peso é igual a massa vezes quem? A gravidade. Beleza? Olha o que eu descobri. Ah, tá aí. Agora ficou mais legal. Beleza? Peso é igual a massa vezes a gravidade. Peso é a força. Então, o peso é a força que vai promover o torque. Tá? Por isso que o nome da matéria é torque de uma força, momento de uma força. Pois bem,
Vamos avançar então para questão 2. Uma gangorra tem braços desiguais. No extremo A está sentado João, cujo peso tem intensidade de 500 newtons. O peso de Maria, sentada no extremo B, para que a gangorra fique grifa, em equilíbrio. Aí ele já entregou. Se a questão fala equilíbrio, você tem que fazer o quê? Igualar os torques. Beleza? Então, o peso de Maria sentada no extremo B, para que a gangorra fique em equilíbrio na posição horizontal, e a grifa também, reação normal na articulação, tem intensidades iguais a quanto? Vamos ver passo a passo. Primeira coisa, esquece esse papo de reação normal. Vamos com calma. Marca o asterisco na questão 2, que ela é bem completa. Aí, daqui eu vi você marcando, hein? Vai vendo. Então, e como a questão pediu o peso da Maria e mencionou aí equilíbrio, gangorra, isso aí é papo furado. Isso aí é já para você já igualar os torques. Tá? Então, só esquematizei aí, tá? Você pode aproveitar esse desenho que você tem na apostila, né? E colocar as informações que estão aí. O peso do João vale 500 newtons. Lembrando que peso é uma grandeza que é sempre vertical para baixo, tá? A distância do João até o eixo de rotação, né, ou até a articulação é de 2 metros. Tá? Do outro lado, a gente vai ter aqui o peso da Maria, ok? Novamente vertical para baixo e está uma distância de 4 metros. Ok? Então, vamos agora igualar os torques. Então, está aí a explicação extra para você. Para que haja equilíbrio, devemos ter momentos iguais. Tá aí, ó, o momento da Maria é igual ao momento do João. O torque da Maria é igual ao torque do João. E aí, eu tomei a intimidade aqui para chamar a Maria de M e o João de J. Beleza? Então, peso da Maria multiplicado pela distância da Maria é igual ao peso do João multiplicado pela distância do João. Vocês estão reparando, né, que lá para a gente poder explicar a teoria, né, eu coloquei aqui que o momento, né, é igual a força multiplicada pela distância de aplicação dessa força. Tá de verdinho aí para você, tá? Porém, né, a gente até agora não aplicou nenhum exercício com a força propriamente, né? E sim com peso, tá? Porque é uma outra forma de ver se vocês estão ligados que peso é força, tá bem? E aí, o peso da Maria eu não sei. A distância que ela está do eixo de rotação é de 4 metros. Metro é sistema internacional, tá perfeito. O peso do João vale 500 newtons. Sistema internacional também, maravilha. E a distância que o João está do eixo de rotação é de 2 metros. Então, resolvendo a equação aí, fica 4 pm igual a 1000. Então, dividindo 1000 por 4, você conclui que o peso da Maria vale 250 newtons. Só com essa informação você já consegue eliminar a letra B de bola, a letra C de casa e a letra D de dado. Né? Ou é A ou é E. Beleza? Pronto. Agora, não foi só isso, né? Ele pediu a reação normal, né? Vou mostrar aqui uma força que eu queria que você enxergasse. Essa força aqui, a força FO, tá vendo? Repare que ela é uma força vertical para cima. Essa força FO, né, é a força que está atuando no ponto O, FO. Ou seja, é a força que está simbolizando aí a reação normal na articulação. A articulação, veja aí que é o ponto O, né? E agora, repare, além de tudo isso, né, que essa força ela está sendo equilibrada por outras duas. A força peso do João e a força peso da Maria.
ok? Então, para que a barra fique em equilíbrio, né, a gente vai ter que observar o seguinte, a gente vai ter que ver que FO está equilibrando o peso do João mais o peso da Maria. Verifique aí, ó. Resultante nula, né? Claro. Então, ó, olha aí. A força no ponto O, a força de reação na articulação, que é o FO, né? Vai equilibrar, ou seja, vai igualar o peso do João somado ao peso da Maria. Né? Então, ó, tá aí para você. Concluímos, portanto, né, o peso do João vale 500 newtons, que o próprio exercício forneceu. O peso da Maria vale 250 newtons, que você acabou de calcular no passo anterior. Então, somando aí 500 e 250, a gente conclui que a força O é de 750 newtons. Fica lá na opção A. Marcou asterisco na 2? Por que você está marcando asterisco? Porque ela menciona torque, equilíbrio de torques, né, que é bem famoso isso, e também ela traz um complemento aí para você explicar as forças, tá? Então, torque é uma coisa, força é outra. O torque, ele depende da força e da distância. Força não. Vamos avançar aí para o terceiro exercício. Ao praticar exercícios com barra, uma pessoa inadvertidamente colocou o peso maior em um dos lados da barra, como mostra a figura. Mostrou a figura? Olha lá, ó. Um peso lá na esquerda vale 120 newtons e o outro na direita vale 100 newtons. Considerando-se que a barra seja homogênea e deformável e de peso 100, opa, grifa aí, ó. A questão está considerando agora o peso da barra. E que o ponto C seja o centro geométrico, ou seja, o centro de massa da barra, as intensidades das forças supostas verticais, força D e força E, eu vou chamar de força direita e força esquerda, tá bem? Que a pessoa deve aplicar na barra para mantê-la grifa-grifa em equilíbrio na posição horizontal, valem nesta ordem iguais a quanto? Então, eu quero achar primeiro o FD e depois vou achar o FE, a força do braço direito e a força do braço esquerdo. Tá? Então, o desenho vai ajudar muito a gente aí na resolução desse exercício. Verifique aí. Tá? A gente quer uma condição de equilíbrio, são forças que estão atuando nesse corpo, né? E a gente pode perceber que você tem forças verticais para cima e forças verticais para baixo. E além disso, essas forças, né, entre elas existe uma relação com a distância, né? Vários desenhos aí, tá vendo? Então isso é um chamariz, é uma deixa do exercício solicitar torque, que você use o conceito de torque aí na questão terceira, tá? Então, ó, vamos combinar aí, vou combinar com vocês que o ponto D é o ponto de rotação. Beleza? Combinei. E daí que ele é o eixo de rotação? Se ele é eixo de rotação, né, eu já estou combinando com vocês também que o sentido horário vai ser no sentido positivo. Tá? Então, torque no sentido horário é torque positivo. Eu destaquei aqui a força PB, esse aqui é o peso da barra, tá? Tem questões que desconsideram esse peso da barra, né? Mas essa questão não, ela está envolvendo, ela está contando com o peso da barra sim, tá? Então, a gente pode formar assim, ó, para o equilíbrio, né? Devemos ter para os torques o seguinte, ó, a soma dos torques horários é igual à soma dos torques anti-horários, tá? Eu vou equacionar assim, depois eu vou te dizer por que eu não vou nem precisar desse sinal de positivo ou de negativo, tá? Agora eu vou explicar. Tá vendo aqui, ó, esse torque FE e o torque PE? Se você passar ele para os primeiros membros, eles vão ficar o quê? Negativos. Tudo bem? Então, se eu somar o PD, o torque PD e o torque da barra,
junto com o torque FE com o torque PE, eu vou ter que sempre ter um resultado igual a zero. Tá? Por quê? Positivos e negativos, né? No caso de equilíbrio, eles têm que se anular. Tá? Então, se você aqui eu vou explicar essa questão sem precisar aí de ficar adaptando o sinal, tá? Mas se você quiser se aventurar por esse caminho, fique à vontade. Você gradua aqui o ponto de rotação igual eu fiz, tá? E combina, ó, no sentido horário, positivo. No sentido anti-horário, torque será negativo. Beleza? Somou os positivos com os negativos, tem que dar quanto? Tem que dar zero para que haja o equilíbrio, tá? Então, estou resolvendo aqui, vou explicar mais uma vez, a soma dos torques horários é igual à soma dos torques anti-horários em relação ao ponto D, tá? Então, vou pegar o torque do peso D, ou seja, o peso da direita. Então, seria 100 vezes 3D. Repare, né, que eu respeitei aqui a distância. Eu contei, ó, 1D, 2D, 3D até o ponto D, que é o ponto de rotação. Beleza? Vou somar agora com o torque da barra. Bom, o torque depende da força. Então, a força no ponto C, no centro da barra, né, é o PB, ou seja, é 100, multiplicado pela distância Dzinho. Está aqui, 100D. Igual ao torque da força da esquerda. Né? Então, a força da esquerda vai ser aí 2D força da esquerda multiplicada por 2D. Repare aqui a distância. Ó. E o torque do peso da esquerda, que é 120D. Então, faremos aqui 300D mais 100D igual a 2FE vezes D mais 120D. E aí, 300D mais 100D intera 400D, 2FED mais 120D. Então, passando 120 para cá, fica 280D igual a 2FED. Cancelando as distâncias, são iguais, D igual a D, né? A gente conclui que a força da esquerda terá de ser 140 newtons. Já tem aí a resposta pelas alternativas, né? Mas a gente pode confirmar isso. Repare ainda, né, olha aqui, ó, o peso D é um torque horário e o peso da barra também é um torque sentido horário em relação ao ponto D. Né? Ao passo que o torque da força da esquerda, do FE, está contra o relógio, é anti-horário, assim como o torque da força PE. Tá? Por isso, mais uma vez, né, que eu coloquei aí, ó, a soma dos torques horários é igual à soma dos torques anti-horários em relação ao ponto D desse exercício. Então tá aí, a força da esquerda tem que ser 140 newtons. Agora, isso é muito parecido com a questão 2, tá? Para o equilíbrio, a força resultante deve ser nula. Então, as forças verticais vão anular as forças... Perdão, as forças verticais para cima vão anular as forças verticais para baixo, tá? Então, peguei aqui o peso do E, que é uma força vertical para baixo, somado com o peso da barra, que é outra vertical para baixo, somado com o PD, que é outra força vertical para baixo. Elas vão equilibrar, vão igualar, né, a força da direita com a força da esquerda, que são ambas aí verticais para cima. Então, ó, 120 mais 100 mais 100. Todas essas informações estão no enunciado, no desenho do exercício. É igual a força da direita multiplicada por, somada a 140, né, que é a força da esquerda. E aí, resolvendo a equação de primeiro grau, 320 igual a FD mais 140, concluímos, portanto, que FD vai valer 180 newtons. Fica lá na opção D de dado. Tá bem? Verifique aí se você tem alguma dúvida.
Então, a moral da história é que, para que haja equilíbrio, os torques horários vão equilibrar os torques anti-horários. E se faltar, precisar de mais alguma informação, o que você faz? Pega as forças verticais para cima, iguala as forças verticais para baixo, e um abraço. Tá? Você está mandando aí duas condições de equilíbrio para você fundamentar a sua resolução. Então vamos avançar aí para a questão quarta. Um móvel simples é montado com uma cordinha ao teto, sustentando uma vareta fina, homogênea, de 1,20 m, grifa aí, ó, em seu ponto médio. Meu, lá na geometria, o que é ponto médio? É um ponto que vai dividir a reta em duas partes iguais, né? Bem na metade. Então, esse ponto O é o nosso ponto médio. Então, se a vareta toda tem 1,20 m, a metade dela vai ser a metade. Ou a metade dela vai ser 0,60. O mobile tem 4 adornos pendurados, indicados por 1, 2, 3 e 4, com massas, olha aí, respectivamente iguais, ou seja, respeite a ordem, iguais a 10, 20, 30 e 40 gramas. Os adornos 1 e 3 estão nos extremos opostos. Cuidado com isso, não está na sequência numérica não, tá? E o adorno 2 está a 30 centímetros do extremo direito. A que distância em centímetros, em relação ao ponto de apoio da corda, ou seja, o ponto O, deve estar o adorno 4 para que a vareta fique totalmente horizontal? Ou seja, o que é totalmente horizontal? Se quiser grifar e puxar a flechinha, escreve equilíbrio. Beleza? Vai ficar, não vai nem pender nem para um lado nem para o outro, vai ficar parada, estática. Então a gravidade aí é 10, maravilha, ainda bem. Vamos começar a festa. Essas informações desse desenho que eu coloquei agora, vocês, por favor, coloquem no desenho da figura da apostila de vocês. Então repare aí a distância de 0 a 60, mediante aí ao ponto O, ponto médio. Repare, né, que a questão mencionou que o adorno 2 está a 30 centímetros do extremo direito. 30 centímetros são 0,3 metros, né? Então, aqui temos 0,3 metros. Se daqui para cá, do P2 até o P3, são 0,3 metros, obviamente, do P2 até o ponto de rotação também são 0,3 metros. Ok? Justamente para inteirar o 0,60 aqui na metade da vareta. Pois bem, agora que você colocou essas informações, vamos combinar aí, ó, sentido horário é sentido positivo para os torques, tá bem? E aí, ó, a gente vai fazer o seguinte, os torques horários igualando os torques anti-horários, tá? Então, veja aí, o torque da força 2 é o M2, é um torque horário. Eu estou somando isso com o torque 3, que é outro torque horário. Vou igualar com os torques anti-horários, ou seja, contra o relógio, tá? Quem não enxergou isso, eu sei que isso é novo para vocês, tá aqui, ó. Ó, torque horário, torque anti-horário. O que é isso? Que história é essa? Tá, ó, o P1, ele tá contra o relógio, ó. Tá contra a minha orientação, a minha flecha. Assim como o P4. Por quê? A rotação está aqui no ponto O. Então eles vão de encontro ao sentido que a gente adotou, né? Então por isso que eles são chamados aí de torques anti-horários. Ok? Vou apagar. E aí, agora é só calcular torque, né? Torque é a força vezes a distância a qual essa força está do eixo de rotação. Então, torque 2 é P2 vezes o D2. O torque 3 é o P3 vezes o D3, igualando o torque 1, que é o P1 vezes o D1.
somado ao torque 4, que é o P4 vezes o D4. Com isso, faremos aqui o cálculo do peso. Repare que a gravidade, ou seja, a letra G, ela apareceu em todo mundo aqui, ó, sacou? Em todos os membros. Então você, por favor, simplifica. Beleza? Não precisa de você colocar, multiplicar o 10 aí. Ah, simplifica de uma vez. Ah, mas eu quero. Fica à vontade. Desnecessário. Aí a massa 2 multiplicado pela distância 2, somada a massa 3 multiplicado pela distância 3, igual a massa 1 multiplicado pela distância 1 e a massa 4 pela distância 4. Surgiu uma dúvida interessante aqui no chat. Eu só não consigo entender com clareza como eu vou saber se é sentido horário ou anti-horário. Primeira coisa, você combina. Quem vai escolher isso, se não for exercício, se ele não trouxer isso para você que vai impor essa condição. Eu quis que o sentido horário fosse o sentido positivo, tá? O sentido do relógio, tá bem? Então, quem tiver no sentido anti-horário vai ter que ser negativo, né? Mas repare mais uma vez que eu nem precisei de usar o sinal de negativo porque eu já estou igualando os torques, tá? Verifique aí se eu tirei a sua dúvida, senão eu explico de novo. E aí, ó, a massa 2 é 20, a distância da força 2, do peso 2 é 0,30, a massa 3 é 30 gramas, né? O D3 é 0,60. A massa 1 é 10 e o D1 é 0,60. A massa 4 é 40 e o D4 é o X, que eu quero achar essa distância. Então, resolvendo a encrenca todinha aí, a gente cai numa equação de primeiro grau mais uma vez. Você pode simplificar o 6 com outro 6. E aí, 18 igual a 40x, ou seja, 18 dividido por 40 vai dar 0,45 metros. Isso é a mesma coisa que 45 centímetros. Beleza? E aí é só você assinar a opção E de elefante. Verifique aí se há mais alguma dúvida. Você escolhe o sentido, é isso aí. Se a questão não trouxer alguma orientação, é você que escolhe.